Fala, conexos e conexas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Conexão Viagem. Aqui nesse videocast a gente sempre conecta dois assuntos, pelo menos, né? Necessariamente viagem. E o segundo assunto, quem determina, quem define é o nosso convidado ou a nossa convidada, que eu apresento já já. Antes eu cumprimento meu parceiro de jornada, Rodrigo Possato. Fala, Possato! Sheila, tudo bem? Tudo Mais bem. um episódio do Conexão Viagem. Lembrando que o nosso podcast está nas principais plataformas do Brasil. Entra lá no YouTube, Conexão Viagem, clica no sininho, se inscreve. Toda quinta às 18, um episódio novo no ar. E a gente tem um portal também agora, conexãoviagem.com. Entra lá, nossos roteiros, nossos produtos, enfim, tem muita coisa boa lá. E hoje a gente vai conectar a viagem com muita velocidade. Muita! Bora acelerar juntos, minha gente! Mas esse videocast aqui, ó, só é possível porque a gente tem grandes patrocinadores nos apoiando. Por isso eu agradeço demais. Hotéis.com, encontre seu lugar perfeito. Localiza para você chegar lá. Também a NW Turismo, agência de viagens que personaliza o seu sonho de viagem de um jeitinho todo seu. Acesse lá no Instagram, @NW Turismo. E Simbora Store, que está com a gente também. Acesse lá simborastore.com.br e comece a carimbar suas memórias. Então já sabe, vai viajar? Simbora! Simbora? Simbora. Simbora, E tem também? presente no final para o convidado. É verdade, tem bem um lembrado. presente. Simbora é demais, minha gente. É o seguinte, nosso convidado de hoje é uma entidade. Nós estamos de frente para uma entidade. Por isso eu fico muito emocionada e honrada de receber esse cara que é uma referência, a maior referência da Fórmula 1, uma das maiores do nosso esporte aqui no Brasil. Eu estou falando de Reginaldo Leme. Obrigada pela presença aqui, Regi. Obrigado, Sheila. Obrigado, gente. A gente está falando, claro que o assunto é sempre automobilismo, quando eu estou conversando, batendo papo num podcast, mas falar de viagem é um negócio que eu gosto. Você sabe que durante um bom tempo, assim, um amigo meu, vou viajar para tal lugar. Peraí, eu faço um roteiro para ele. É um prazer, sabe? Olha que bom. Pela experiência de tantos anos, né? Pois é, viajando com automobilismo. É claro que viajar a trabalho é sempre diferente de viajar a lazer. Mas na viagem a trabalho são milhares de histórias e memórias construídas ao longo da tua vida, né, Regi? Conta pra gente como é que foi a primeira viagem internacional com automobilismo. Você tem essa memória pra você? Hoje tenho, e não só eu, mas o próprio Emerson Fittipaldi, que conquistou o título mundial brasileiro, o primeiro, em 1972, ele tem, porque foi a primeira viagem, a primeira corrida oficial que eu fiz. A primeira viagem que eu fiz para a Itália, e lá cruzando o Emerson, eu o conhecia de passagem, né? Lá que eu conheci. Na verdade, não fomos antes para a Inglaterra. Ele tinha uma outra corrida lá e a gente se conheceu ali na porta do hotel dele e tal. E é impressionante o que ele foi para mim e ele é para todo mundo. É um cara assim. Ele é disponível, ele é uma simpatia, é o cara que, por causa dele, por esse jeito dele, é que o automobilismo brasileiro proporcionou a vinda de tantos outros pilotos, inclusive Piquet e Senna, que foram campeões mundiais também. Ele, além de tudo, isso o próprio Piquet falou isso uma vez, a sorte do Brasil é que o Emerson foi o primeiro campeão, se fosse eu não ia trair ninguém. Mas, e além de tudo, ele é assim, ele é um cara magnânimo, sabe? Ele, qualquer momento que acontece alguma coisa, eu falo com ele 2, 3 vezes por semana no WhatsApp, acontece alguma coisa, ele fala, olha, isso eu devo a você. Então, eu imagino, isso não deve nada a mim, né? Eu devo. Mas foi a primeira viagem, Monza, 72. Nossa, aliás, que para emoção. Monza deve ter ido quantas vezes, Regi? Meu Deus, Perdeu a conta já. perdi a conta. Já chegam cumprimentando todo mundo, né? Fala, pessoal, tô aqui de volta. 50, 40, mas 50 não, porque nos últimos anos de Globo e da Band a gente não viajou, né? Mas assim, você falou de uma coisa que eu também sempre fiz. Até meus companheiros de viagem, assim, de outros jornais, rádios, TVs, todos eles, eu gostava tanto de organizar. Por exemplo, eu chego num lugar, eu sei onde eu vou comer tal coisa, É né? mesmo, O mapa tá completo, né? Então eu ligo antes para eles, né? Aqui do Brasil ainda, ligo reservando, tá? Eu falava, são tantas pessoas, então eu levava todo mundo, tá? Então eles me apelidaram de Lemes Tour. Olha que maravilha, temos um guia E é um entre prazer, nós. e é um prazer isso. Ai, que E delícia. pouca gente sabe, mas antes de entrar de vez na Fórmula 1, você chegou a viajar com o Palmeiras para Sim, fazer uma sim, excursão. Como é que foi essa experiência? O que você fazia nessa época? E como é que você foi parar depois disso na Fórmula 1? Bom,
uma longa história, eu vou resumir. Vamos lá. Eu trabalhava no Estadão, né? Uhum. E quando você entra num jornal, assim, você entra como estagiário, depois você é registrado, inicialmente você faz todos os esportes até alcançar o futebol, que é tudo no Brasil, principalmente naquela época. Que é o auge de quem está no o auge esporte, de quem né? está trabalhando ali no esporte. Então eu fiz, cara, natação que eu gosto, porque fui nadador, basquete que eu gosto, tênis que eu gosto, vôlei que eu gosto, mas fiz esgrima, que não tem nada a ver com isso. Eu fiz golfe, Pagou pedágio, eu fiz rugby, eu fiz tudo que você imaginar. E é fim de semana, né? Então, a partir dali eu já não tive mais fim de semana. Até que surgiu uma vaga, porque o sonho era... futebol fazia eventualmente quando tinha um jogo, tal, de meio de semana, tal, mas como cobertura pautada eram esses esportes. Mas surgiu uma vaga no Palmeiras, que era assim, a ambição de todos nós alcançar um time grande. E esses times grandes, em São Paulo, era São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Portuguesa, que era grande, na época, né? e em Santos era coberto pela sucursal de Santos, então a gente não tinha muito acesso, se bem que eu viajei algumas vezes com o Santos. Foi a primeira vez que assinou meu nome numa cobertura foi numa viagem do Santos. Né? Legal. E aí alcancei esse Palmeiras por quê? Porque o Tuca Pereira de Queiroz, que foi o melhor amigo da minha vida, ele já morreu, infelizmente, né, na Copa de 98, ele era o setorista do Palmeiras. E cada clube desse tinha um setorista que não abria mão de jeito nenhum. E era o Tuca. Só que o Tuca, quando o Estadão lançou um jornal chamado Edição de Esportes, que saía aos domingos, que era meio irmão do Jornal da Tarde, e assim, era a nata dos jornalistas, né, dos repórteres, e o Tuca foi convidado para lá e sobrou a vaga do Palmeiras e me propuseram, aceitei na hora. E com o Palmeiras eu saí pela primeira vez do Brasil. Foi numa excursão, 1970. Nenhum de vocês, obviamente, tinha nascido. Então, faltava 8 anos para nascer ainda. Que bom, mas... eu tenho uma filha que nasceu em 78. Olha aí. E aí fomos. 70, né? Era ano de Copa do Mundo. Era um pouco antes da Copa. Então eu fui, o Palmeiras tinha um timaço, né? Inclusive o Leão era goleiro. Ele viajou com a gente e durante a excursão a seleção convocou um terceiro goleiro que era ele. Então ele teve que sair da excursão e voltar e ir para o México para pegar o lugar dele na Copa. Mas a gente visitou ali, cara, imagine, era ainda União Soviética, né? Então a gente visitou a Geórgia, eu fui 2 ou 3 vezes. Né? Não me lembro como chamava, mas assim, você botar o pé no Mar Negro já era uma coisa, pô, fiz algo excepcional. Nossa, Moscou, depois passamos, era tudo separado, né? Fui eu e Iugoslávia, foi a Tchecoslováquia, Romênia, jogamos muito, jogamos, né? Tá junto. Jogamos porque jogamos na Itália, mas jogamos Viena também, porque na verdade o jornalista que é convidado da excursão, porque o clube é obrigado a convidar ele passa a ser um integrante da time, delegação, né? porque você senta no banco de reservas, você não vai ficar sozinho numa provável tribuna de imprensa que não conhece ninguém. Verdade. Então você fica ali. Então é aquilo mesmo, é uma parceria do dia a dia. Você faz uma excursão de 30 e poucos dias no dia a dia com jogadores, né, diretores, técnicos. Tanto que o técnico era o Minelli, que se tornou meu grande amigo, um grande amigo, e o José Jimenez Lopes era o diretor de futebol, que foi tão amigo que eu o convidei para padrinho de casamento, meu padrinho de casamento. E coincidente, olha a coisa, eu não é que eu não pensasse no automobilismo, eu tenho isso desde criança, mas o Jimenez tinha sido piloto de uma geração pré-Emerson, Wilson, Fittipaldi, piloto em Interlagos dos bons, José Jimenez Lopes. Eu vinha saber depois. E aí, nesse meio do caminho, você foi cobrir algum evento de automobilismo e dali você ficou e não saiu mais. Largou o futebol. Então. Aí é outra história. Num dia 1º de maio, isso foi em 72, não tinha televisão para o Brasil, da Fórmula 1, era rádio. E eu ouvi
a transmissão de um grande prêmio da Espanha em que o Emerson ganhou, superando a Ferrari, que era a grande equipe do ano, e narrada pelo pai dele, o Emerson, o Barão, né, o Wilson Fittipaldi. Ali, pela própria... Quando você gosta muito de uma coisa, você ouve uma narração, você se sente no local. Então, aquilo... Eu reconhecia barulho de motor, se era Ferrari, se era 12 cilindros, se era 8, se era 10. Mas era o que eu gostava e era o que tinha, né? Bom, ali eu senti que a vitória tinha sido algo excepcional. Maio, hein? O campeonato terminaria em setembro, só que a última corrida na Europa era dia 10 de setembro em Monza, na Itália. Eu fiz umas contas, tudo, falei, o Emerson vai ser campeão do mundo. Aí fui para casa, assisti em casa, no dia seguinte fui para o Estadão e escrevi um plano para eles, para a direção. Falei, olha, eu estou apostando nisso, campeão em setembro em Monza, e estou propondo eu fazer essa cobertura. Então, a partir de agora, até o final do campeonato, para eu ir lá. Olha só, Sheila, casei para isso. Casei. Assim, sabe aquela que se casa assim, quase que sem pedir a mão pro sogro, né? Eu falei, cara, nós queremos viajar, então vamos casar. Tá bom, casa. Né? Então, casei. Ela trabalhava também no Estadão, no suplemento feminino, ela pediu férias. Então, a gente casou em junho, isso eu apresentei em maio. Demorou um pouquinho, mas, claro, um estudo, né? E em junho, falei, bom, agora vai sair, nós casamos. Mas demorou mais. Naquela época, viajar para fora, para o exterior, era um negócio assim muito difícil. Uma Copa do Mundo, mandava 2 pessoas. Para uma Olimpíada, mandava 2, 3. Era muito difícil. Então, eles gostaram muito do meu projeto. Aí falaram assim, nós vamos esperar um pouquinho. Tá bom. Casamos, terminou. Agora que eu casei, gente, agora que eu fiz tudo isso para casar. Terminaram as férias dela, ela voltou a trabalhar, e aí eles me chamaram e falaram, tá bom, vai lá. Aí fui sozinho nessa primeira, né? Fui sozinho em 72. Quer dizer, não precisava ter casado, então. Não precisava. Não precisava. Imagine, nossa, a gente está casado até hoje. Olha só, gente, que história linda. Então, aí essa foi como eu entrei no automobilismo. E meu pai, que a gente sempre foi São Paulino em casa, mas meu pai, eu cobria o Palmeiras. Ele tinha um orgulho disso, de eu estar lá. Eu falei para ele, pai, eu vou fazer o Palmeiras, vou fazer automobilismo. Pelo amor de Deus, meu filho, não faça isso. Você alcançou um time grande, você está com estabilidade, todo mundo gosta muito de você. Eu falei, não, peraí, deixa eu plantar esse negócio aqui que vai dar muito certo. Ele foi contra a vontade dele. Deu muito certo. Deu muito certo. Agora, ao longo desses anos todos, eu imagino, né, quantas transformações você não deve ter visto nos países por onde você passou, nas cidades, mas também nas estruturas de cobertura, né? Mudou muito. Você falou dos valores, por exemplo, isso mudou, mas mudou também, gente, internet, né? Não tinha antes. Como é que era essa cobertura? Alguma história curiosa, assim, da logística nessas viagens? Deve ter tido um monte de perrengue e improviso de viagem, né? Nossa, é curioso isso. Eu escrevi um livro que chama Muito Além do Grid. Eu trouxe 2 aqui para vocês. E olha, tá esgotado. Então eu consegui lá arrumei 2 para vocês. Bom. Então eu conto tudo isso. Por exemplo, comunicação, né? A gente viajava, você chegava num grande prêmio, você tinha lá 40 jornalistas. Hoje são 2.000. 2.000. A sala de imprensa era uma salinha, uma saletinha. Mônaco, por exemplo, que era super apertado, era um estacionamento de um prédio que ele alugava, sei lá, a 10ª parte do estacionamento e montava lá uma sala de imprensa. Bom, primeiro, comunicação. Eu vou falar primeiro do Estadão, da imprensa escrita, depois eu entro no aspecto TV, que é muito interessante também. Me lembre, porque eu estou sujeito sempre a esquecer as coisas, porque eu falo demais, faço coisas demais, e aí no meio do caminho eu falei, nossa, esqueci daquilo. Mas vocês vão lembrar. Então, a comunicação, existia um negócio chamado Telex. Quem sabe disso? Telex.
Não trabalhei com o Telex, mas já ouvi falar dele. Vocês nunca ouviram você ouviu falar, mas você não tem ideia do que é. O Telex usa uma linha telefônica, só que você tem um tipo máquina de escrever com teclas, né? Máquina de escrever, você também não sabe o que é. Eu sei. Essa eu sei, hein? Essa eu sei e usei. Era criança, mas usei. E então você tecla aquilo que é melhor. Quer dizer, melhor porque eu sabia teclar no Telex, e com isso eu ganhava tempo. Mas todo mundo escreve na máquina de escrever, entrega para o teletipista e ele... O negócio dele é aquele, bem rapidamente, passa aquilo para as teclas do Telex e envia. É uma linha telefônica. O que vocês... Eu não precisava escrever, porque escrever no papel, na máquina de escrever, porque eu sabia teclar. E para teclar, tinha um negócio complicado, porque você estava escrevendo... Não, no Telex grande, que já envia, você via o que se escrevia. Mas quantas vezes eu usei máquinas cegas, as chamadas cegas, porque tinha lá 4 máquinas para atender 40 jornalistas. Então, às vezes, assim, não podia perder esse tempo, tinha umas pessoas que tinham uma máquina cega. Então, eu pegava essa maquininha cega. É um Telex também, vai perfurando a fita, que eu vou explicar já o que é essa fita, só que você não sabe o que você está escrevendo. Tá? E a dificuldade qual é? Você escreve, termina a linha, faz aquele barulhinho que fazia a máquina de escrever, pim. Só que aí, quando fazia esse pim, você tinha que mudar de linha, voltar o carretel e apertar letra, porque senão automaticamente caía símbolos, números, etc. Nossa. Então, se você não fizesse isso, tudo que você fizesse estava perdido, né? Porque ia passar em cima do que você queria escrever. Mas eu sabia fazer. Você perfura a fita. Gente, naquela época, a cobertura de jornal era enorme. Eu fazia uma corrida. No grande prêmio que o Emerson ganhou o campeonato, eu escrevi 3 páginas de jornal. Olha só. 3 páginas. Então era assim, era uma fita que se você jogasse no chão assim, ia dar mais de 100 metros de fita, mais, 200 metros pelo menos. Então você tinha um sistema de enrolar, porque se você enrolasse aqui assim, de qualquer jeito, forma, né? também a hora que enfiasse na máquina para ela ler a fita, quebrava. Então você tinha um sistema, que você usava o dedinho e o dedão e fazia um 8, né? Cara, a prática que eu tinha naquilo... Tirava de letra. E aí você tira esse 8 da sua mão, entrega para o teletipista, ele põe lá, tinha 2 furinhos que... essa fita é furada como se fosse um filme. Né? Então, ele encaixa ali, aperta um botão, faz a ligação telefônica, aperta um botão e vai. E outra, o Telex, não dá para você voltar quando você erra, né? Então, mesmo quando você está vendo o que escreve. Então, você escreve uma coisa que você não queria escrever, você diga assim, você fala assim, digo, e escreve o que você queria dizer. Então, um cara aqui em São Paulo ou no Rio que pegava, ele sabia ler aquilo, ia descar, corrigir erros e tudo mais. Depois disso, veio o fax. Já facilitou um pouco. Monte, né? Muito mais fácil. Às vezes até não tinha tempo de correr. Eu tinha... Já na televisão, às vezes eu escrevia enquanto estava transmitindo a corrida, antes de depois escrever uma matéria e tudo. Então, às vezes eu escrevia à mão, mas aquilo também já servia para o fax. Telefone, na TV, por exemplo, e concorrendo com todas as rádios brasileiras, que eram muitas nessa fase. Pós-Emerson, veio Piquet, veio Senna, a gente teve 22 anos de domínio brasileiro na Fórmula 1, com 8 títulos mundiais, 101 vitórias, descontando as 11 do Rubinho e 11 do Massa, que foram depois desse período. Então, foi muita vitória. Então, gente que cobria futebol, tudo passou para o automobilismo, mesmo que eventualmente. Então, você ia numa corrida, você tinha 30 brasileiros, não, 20 brasileiros. Né? De rádio, só de Porto Alegre tinha 3. Do Rio tinha 3, de São Paulo tinha 3, só de rádio. Só rádio. Aí tinha os jornais, tinha as revistas, tinha a Veja e o Placar que cobriam.
E aí a televisão sempre foi exclusividade, né? Sim. Nem sempre, mas desde que eu trabalhei, quando fui para a Globo, já era um produto que se comprava exclusivamente. Bom, aí se tinha que comunicar. A gente fazia preparava a reportagem, mas era filme, não tinha VT. Então, até revelar aquela coisa toda, editar e mandar, demorava. Então, chegou Globo Esporte, que era durante o dia, meio-dia. Não dava. Se eu estava fazendo um jornal nacional, eu não podia pensar no Globo Esporte. Então, terminava o treino, o Globo Esporte era chamado audiotape, né? Aí se ia fazer audiotape, que é assim, uma ligação telefônica e você grava o Rio, no caso, que era a Globo, grava um boletim seu. Só que e para pedir o telefonema? A cobrar. Você pedia, tinha várias cabines, isso era bacana, tinha muitas cabines. Então você pedia para uma central e ficava sentado esperando, porque era uma fila. Fulano, TV Globo. Então eu ia lá para a cabine, gravava isso para o Globo Esporte e voltava a trabalhar para terminar a matéria do Jornal Nacional. Esse é o tipo de comunicação, gente. Imagina. E para colher informações, primeiro, se você não fizesse um relacionamento com as equipes, você não trabalharia. Não é? Muitas dessas pessoas iam lá para cobrir os brasileiros, aí é tudo fácil. Mas para cobrir a Fórmula 1, né? Então eu fazia muita questão disso. Cansei não, porque era muito gostoso, de sair com as pessoas da equipe, mecânicos, para ir tomar cerveja nos pubs. É aí que você faz a amizade, é aí que você conquista a confiança para ter uma notícia extra, para ter uma notícia exclusiva. E isso me valeu muito. Então você terminava uma corrida ou um treino, você tinha que colher informações daquele. Era no box, cara. No box. Você esperava, ia o cara está ocupado, está em reunião. Você pulava para o outro, ia fazendo. Aí você voltava naquele, porque era importante, está em reunião, deixa de lado. Não dá tempo, né? E aí os brasileiros, aí é mais fácil você combinar com eles. E para montar uma matéria. Cara, era assim. Era que loucura, assim. né? Que demais, muito. E você ficou décadas e décadas viajando com os pilotos, convivendo com os pilotos. E são pessoas que hoje são celebridades, difícil você chegar, você consegue ver. Você também se tornou uma delas, uma referência nisso hoje. Não é nada difícil chegar. Mas é uma referência, né? O que você pode contar dessas relações com os pilotos, que são os personagens centrais de tudo isso, né? Como é que é conviver com essas pessoas? Qual que é o estilo de vida, de viagem deles, enfim? De novo, baseado nisso que eu acabei de falar. É muito importante você ter uma convivência fora das pistas. Isso. Então, com vários deles eu tive e se tornaram grandes amigos. O Alain Prost era um amigo que eu acho que até o pessoal do Senna, até a família Senna, na verdade, sentia ciúmes da minha relação com o Prost. Uma vez eu fui cobrado nesse sentido. Cobrado não, tipo assim, poxa, você é o único brasileiro que se dá com o Alain Prost. Bom, o cara me tratava bem, me respeitava, me atendia, me dava as entrevistas, gostava de mim. Gostava, se via claramente que ele gostava. A gente tinha, na época da televisão, as 5 principais emissoras do mundo, aquelas que faziam as transmissões ao vivo, todas, eram várias, mas as principais eram a BBC de Londres, a RTL da Alemanha, a TF1 da França, a RAI italiana e a TV Globo. Então, éramos nós 5, sempre com a mesma pessoa, representando cada um. Então, a gente ficava ali. Tinha uma coletiva do campeão, dos 3 primeiros colocados, e você ficava esperando. Quem é primeiro hoje? É a Globo. Eu passo a ser o último na corrida seguinte. Então ficava ali. Quando o Prost ganhou o primeiro campeonato dele, então eu fui o último. Então entraram esses caras todos falando em inglês, obviamente, ou tanto faz o alemão, o francês falava em francês, mas o alemão, tudo. Quando chegou a minha vez, eu comecei a perguntar em inglês, porque a direção da coisa era em inglês. O Prost virou para mim e falou assim: meu amigo, você fala bem francês? Por favor, faça em francês, que eu estou muito cansado
de pensar em inglês depois de uma corrida toda dessa. Você acredita? Olha só, o nível de confiança, né? Falei, com prazer, e fomos lá, entrevista em francês. Agora você vê esse tanto de amizade, você viu que ele deixou escapar. Ele conquistou tudo nos pubs, né? Ó, A maioria. Muita conta de pub A aí pra chegar maioria, nisso. a maioria, em pubs e restaurantes. E aí, nessas viagens todas, você conseguia aproveitar esses lugares? Você falou, né, que depois se tornou quase um guia para as pessoas. Tem um lugar muito memorável para você nesse sentido, assim, que você fala, esse é um grande pub, esse é um grande lugar onde comer. Bom, a Itália é incrível, né, para comer, mas tem os seus cantos favoritos, assim, no mundo, para onde sempre voltar? Quais são? Tem. Alguns até deixaram de existir, né? Em Monza, tinha o famoso restaurante Baguta, que era na Via Bagutino. Imagina, foi dado o nome da rua por causa do Baguta, que foi criado em 1936. Não, 1836. Uau. Olha só. E depois virou assim um local de encontro dos acadêmicos da literatura italiana. Então, era lindo. Você ia nos lugares, é tudo murais pintados por eles, às vezes com piadas, com perguntas, tinha artistas plásticos. Era lindo. E eu ia para lá, eu conhecia o dono, o maître. Virou um amigo de eu frequentar a casa dele, o Piero, a casa dele. Então, aquilo era a minha casa. Eu levava todo mundo lá. Na pandemia, esse restaurante fechou. Ai, Poxa, que pena. Imagina só, cara, com mais de 100 anos de vida. Então, tinha Solferino, tinha um restaurante na Itália que era do Milan, né, que chamava... Não é Morte Súbita. Morte Súbita é uma cerveja. Era... qualquer coisa secreta, assim, mas meio trágico o nome, né? Esse ficava perto do Duomo. E depois outros, na Inglaterra. Inglaterra era pub. Não tem jeito. E o pub que a gente mais frequentou na vida foi o de Mônaco. Tá lá até hoje. Você vê uma corrida em Mônaco, quando eles começam, passa o cassino, começa a descer, que vai lá para a curva mais apertada, que é a do hotel. Esse hotel também já mudou de nome várias vezes, né? Na época principal minha era o Hotel Loews. Hoje é Grand Hotel, uma coisa assim. Mas já mudou, já passou vários. Antes chamava Curva da Estação, porque lá era a estação de trem. Né? E ficou durante muito tempo a Curva da Estação. Então, quando você desce, você vê na imagem do lado direito, ou seja, à esquerda do carro que está descendo, vários barezinhos. E tem um que chama-se Tip Top. Os mecânicos não veem a hora de parar de trabalhar cada dia para ir para lá. Sabe? E esses caras são muito resistentes, né? A maioria são de hooligans, né? Os caras bebem com vontade, né? E trabalham até... madrugada, né? Vai, 1h da manhã, e vai para lá e fica até as 3, né? E no outro dia tá lá às 6h da manhã trabalhando. Tip top. Tip top. Fica a dica. Tip top, E outros, né? Vários. E restaurantes também, os mais importantes, assim, de Mônaco. Aí é legal que você encontrava. Quando era uma cidade pequena, um lugar como Mônaco, que é pequeno, você encontrava esses pilotos, vários pilotos, nos mesmos restaurantes. Então é legal que você levanta, vai na mesa de um, vai na mesa do outro, ou ele vem na sua mesa. Bacana. Quando ele tem uma relação, antes de ir embora, ele passa na sua mesa. O Gerhard Berger, por exemplo, né, que era um austríaco, mas depois até se casou com uma portuguesa, ele passava na nossa mesa direto, né, para falar, conversar. Né? Ele gostava muito dos brasileiros. Eu tenho preferência pelos grandes prêmios que se localizam em cidades pequenas. Às vezes, eu vejo o seguinte, a Fórmula 1 raiz é aquela que corria no meio do nada, onde se não imaginava nada, tinha uma pista tipo Silverstone, né? Que não tinha, os hotéis eram mínimos, pequenos, tanto que a maioria se hospedava em casa de família, antes de se criar o nome B&B, né? E a gente se hospedava ali. E esses são os autênticos, sabe? Quando você vai, adorável, ir a Barcelona, claro, uma das cidades que eu mais gosto no mundo. Mas você, por exemplo, você sai do autódromo, você vai num restaurante de Barcelona, aqueles milhares de restaurantes, você não sabe se lá vai todo mundo, mas sempre tem os da preferência de todo mundo.
Então, esse encontro é muito importante, esse encontro fora da pista, e ali que eu fiz as grandes amizades. Por exemplo, tem mais. O Thierry Boutsen, o próprio Gerhard Berger, eles assim, anualmente, eles viajavam com a gente entre o penúltimo e o último Grande Prêmio para um Clube Med. Na maioria é Bali. Né? Esse de Bali eu conheço o cara pão desse clube. Então a gente ia para lá. Muita história nesse clube, tô achando, hein? Tem, muito. O Boutsen, a mulher dele, Patrícia, que organizava tudo, que ela era amiga da direção do Clube Med. Então tinha isso também. Quando você vai lá para relaxar, você fica uma semana com o cara. Uma semana. Cria um vínculo muito forte. Vendo eles fazerem o exercício, tentando correr com eles e desistindo logo, mas jogando tênis, jogando beach vôlei não, vôlei na água, né? E, enfim, uma vez fizemos até polo aquático lá em Bali, quase me afoguei. E olha que eu fui competidor de natação. Como assim, não, gente? é que você não está acostumado, você ficar parado em pé e tal. E o polo aquático é um jogo muito bruto, muito. Você nem sempre vê o que está acontecendo embaixo da água, né? Porque é trança-perna. Então, Enrosca. tá doido. O cara tem que ser atleta mesmo. Eu Sabendo, tava- já estou falando demais. Não, mas é Imagina. verdade, ué. E é impressionante como um grande prêmio, eu estava te ouvindo falar, né, sobre essas cidades menores, um grande prêmio, ele tem o poder de transformar uma cidade naquela semana, naqueles 15 dias. Eu estava me lembrando que tem uns 2, 3 anos eu estava em Abu Dhabi, na semana do Grande Prêmio de Abu Dhabi. Eu não fui para o Grande Prêmio, mas a cidade respira outra. diferente, A a cidade é atmosfera era outra, o público ali era outro, a quantidade de festas. Eu falei, gente, quero me enfiar em todas elas. Era impressionante. Muda muito, né? Muda completamente. Eu tenho uma amiga de infância, até que ela fala para mim, você tem tanta sorte que além de viajar, você vai para os lugares no momento de festa certo, delas. Mas muda completamente. Mesmo cidade grande, você vê bandeirinhas pela cidade toda, chamadas das corridas. Tudo. Até São Paulo já está toda enfeite. Já está cheio de começando. bandeirinha na cidade inteira, né? E qual foi a viagem mais emocionante que você fez de um grande prêmio? Que você foi para um grande prêmio para cobrir, que foi a mais emocionante? Tem várias, né? São décadas, mas Várias. qual uma que te emocionou muito, assim, de estar lá presente, de ter visto, enfim? Obviamente tem ligação com o resultado, né? Claro. Então, essa primeira que foi o título brasileiro do Emerson, o título mundial do Emerson, depois teve os títulos do Ayrton, por exemplo, teve uma de 88 com o Ayrton, que eu estava meio rompido não, mas estava meio, não estava legal com ele, a minha relação. E terminou a corrida, eu fiz a entrevista final, né? Que ele, até tem uma imagem que ele... Porque eu não sabia se ele me dá entrevista. Claro. Não, sabia que ia dar, mas enfim, poderia ser uma coisa de 1 ou 2 perguntas. Tal. Aí ele vem, ele me puxa e leva para a entrevista. Tem uma imagem disso, até está nos filmes todos aí que passa. E a gente fez uma entrevista bem longa, em que eu fiz ele chorar bastante. Caramba. Era fácil ele se emocionar, mas eu busquei muita coisa pessoal dele, da família, da minha amizade com ele. Busquei muito, tipo, perguntando assim, mas a gente, eu e ele, desde que você começou, a gente falava de o dia que você ia ser campeão do mundo. Você foi, e hoje não tem o relacionamento que a gente sempre teve. Você não acha... Não falei isso porque eu não queria dizer que era eu, mas isso eu falei depois na volta, no voo de volta. Mas eu disse assim, você não deixou ninguém para trás nessa história toda? E ele pensava, deixei. Aí ele dava uma pausa, deixei minha família, deixei minha namorada, Falei, não, mas fora a namorada... Enfim, ele achava uma saída. Essa entrevista, que é longa, está no filme Senna. Eu assisti. Demais. Só que eles pegam a entrevista minha todinha, na íntegra, e põem como se a repórter fictícia estivesse entrevistando. Muito lógico, isso não é nem... Eu assisti. Né? É uma permissão tranquila. Mas todo mundo
No dia seguinte, falou, aquela sua entrevista, aquela sua entrevista, aquela sua entrevista. É muito bacana isso. Mas sabe uma coisa, só pra ficar nesse tema ainda, que eu percebi vendo o filme, aí você me fala se é verdade ou não, que você estava lá no meio. Os pilotos acabam se apegando a vocês, né? Pelo convívio, que eles vivem sozinhos, eles, a equipe, sem família. Sim. A sensação que eu tive é que o piloto se apega aos repórteres, a quem transmite, viram meio que uma família dele ali dentro. Sim, né? Às vezes nem sempre da mesma nacionalidade. Isso. Mas no nosso caso, geralmente com brasileiro que aconteceu isso. Mas, por exemplo, tem um jornalista alemão, o Michael Schmidt, que ele é assim, grande amigo de um francês, de um inglês, mas grande, do Piquet. O Piquet até hoje fala com ele semanalmente, porque é um grande amigo. O Michael Schmidt gosta de mim porque o Piquet recomendou. Mas, enfim, com os brasileiros, é claro, essa convivência. Por exemplo, na pista sempre foi essa convivência e fora da pista. A gente sempre jantou junto, todos os dias de um grande prêmio. Só que o tempo passa e vai a organização das próprias equipes vai crescendo e se tornando mais complicada para agendar tudo. Então você pega assim um Ferrari com o Rubinho Barrichello ou com o Felipe Massa. Eu falava com eles na hora que eu cruzasse, né? Mas tinha o horário dele falar com a imprensa inglesa, com a imprensa alemã, com a imprensa italiana, com a imprensa brasileira / portuguesa. Tinha um horário. Então, eu cruzava lá com o Felipe, meu grande amigo até hoje, o Rubinho, grande amigo até hoje, cruzava com o Felipe, a gente sabia que ia jantar junto, tipo assim, cruzava no paddock, falava, então que horas nós vamos, que horas... Se demorasse um pouco da resposta, aparecia alguém da Ferrari olhando. Entendeu? Tipo assim, como? Às 4h30 que você vai falar com ele. Mas, enfim, essa coisa a gente driblava nos jantares. Claro. Cada coisa que surgia em jantar. Uma vez... Essas histórias são boas. Essa história bacana está no livro. Já tinha essa inimizade entre Piquet e Senna, e eu, por ser paulista, eu sempre adorei o Piquet e ele também comigo, vice-versa. Mas, por ser paulista, eu tinha um contato maior com a Ayrton aqui em São Paulo. Então, lá também, né? Então, ele estava na Lotus ainda, preta, acho que nem tinha sido campeão, e numa corrida no Canadá, imagina, não tinha celular, não tinha nada, mas a gente tinha combinado de jantar e eu voltei antes para o hotel. Então, quantas vezes ele pegava o telefone da equipe, ligava para a portaria do hotel, falava assim, quando aparecer aí o jornalista tal, se avisa que eu vou demorar. Então, eu recebia esse recado, ficava lá esperando, sabia, passo depois das 9 para jantar. Olha o trabalho dos pilotos depois de um treino. E eu fiquei lá na porta do hotel esperando. E tinha um hotel, tinha um restaurante em Montreal, que era um restaurante italiano, todos fazem questão de restaurante italiano. No Brasil, querem carne, né? Então, todos, a Fórmula 1 ia lá. A Fórmula 1 inteira. Eu ia lá, encontrava com todo mundo, era uma brincadeira geral, tudo. Só que quando eu esperei o Ayrton depois das 9, então a maioria já tinha jantado e tinha ido embora. Tinha lá um ou outro. Tal. Quando ele passou, e a gente foi. Então a gente foi para lá e no caminho ele foi me contando que ele demorou porque ele estava reunido com o engenheiro, que ele tinha descoberto um negócio no câmbio, tipo assim, eu faço aquela curva com uma marcha diferente dos outros, tá dando certo. Ele foi me contando isso. Eu falei, opa, tem um segredo aqui para minha transmissão. Olha só. Aí estamos jantando, chega lá, tem um jornalista, Adriano Costa, amicíssimo do Piquet, irmão nosso, irmão meu, mas do Piquet, né, era um parceiro. E o cara estava lá, jantou, ficou lá esperando e tal, a gente sentou, ele falou, pô, posso tomar um café com vocês? Ah, vem, Adriano, vem e tal. E aí nós fomos conversando, e não podia falar essa coisa com o Ayrton na frente do Adriano, mas eu, ingenuamente, em determinado momento, falei, olha, Adriano, imagine que aconteceu isso, a gente veio conversando sobre isso, não cheguei a falar, porque eu levei um puta chute na canela debaixo da mesa, ele estava bem em frente a mim, o Ayrton e o Adriano aqui, mas um chute, cara, isso ficou doendo por um ano. E aí
E aí ele falava assim para mim, com a mão na boca, não fala, não fala, não fala. É meu segredo, né? E aí imagine, no meio da história, eu virando, contornando, criando uma história completamente diferente, e o Adriano gostou. Ele absorveu Caiu aquilo, ele se enganou. Ai, que Essas demais. coisas aconteciam demais. muito. Ai. Ô, Regi, tem alguma cidade, algum lugar para onde você ia cobrir grande prêmio e que você sempre dava um jeitinho de estender um pouco mais a sua permanência para aproveitar? Você acha que alguma vez na minha vida Eu não fiz isso. Não dava para fazer sempre. Mas eu ia pisar em Londres e não fazer isso? Né? Ou pisar em Paris e não fazer? Na Itália, a corrida é Milão, que eu adoro, embora seja uma cidade cosmopolita por excesso e tal, mas eu adoro Milão. Mas eu juntava Milão com Roma, com uma passadinha em Roma. Então, vai ter que ficar, né? E fora as duas minhas queridas até hoje, provavelmente vocês vão perguntar os grandes prêmios que eu mais gosto, mas as cidades são Melbourne e Montreal. Melbourne é uma cidade que é uma graça, é demais. Uma graça. Depois eu até eu detalho isso, mas Boa. Melbourne, na Austrália em geral, eu conheci muito brasileiro, mas muito, mas tem muito. E eles iam todos os autódromos. E eu conversava muito com eles. E aí, falando o quanto eu gostava, eu perguntava da vida deles, como é que você veio parar aqui? Ah, meu amigo, eu vim para ficar uma semana, mas daqui você não sai. Caramba. É o país que deu certo com o nosso clima tropical, com o nosso modo de vida, modo de viver. Ai, pena que é tão longe, mas é o seguinte, toda vez que a gente começa, longe. não é? Longe a beça, mas, gente, é uma viagem que vale muito a pena. Falando em viagem, daí a gente, já bate até mais forte o coração, let's travel, a gente quer o quê? Viajar. E a gente lembra que a gente está em São Paulo. Vai demorar para a próxima viagem. Vai demorar. Tem que trabalhar. Que hoje é dia de semana, dia de ralar, mas não tem problema, porque todo dia é dia de viajar, ainda mais com hotéis.com. E viajando com o nosso cupom Conexão Viagem, você ganha um super desconto na sua próxima hospedagem, paga pouquinho, viaja tranquilo e aproveita. E, aliás, pode parcelar em até 12 vezes sem juros. É só entrar lá no site hotéis.com ou pelo aplicativo. Aí você escolhe à vontade, dá para ver as imagens, usa também os filtros que você quiser para chegar na hospedagem ideal, dá para rastrear ali pela localização, o que você quer ter por perto do hotel e pronto, você escolhe onde você quiser ficar, tá bom? Usando o cupom Conexão Viagem. E melhor que viajar pagando pouco. Não é? Convida a gente que a gente vai junto. Chama a gente. Me convida também. Vamos boa. junto. Vamos junto. Deixa eu te fazer uma pergunta. O brasileiro tem começado a viajar mais para ver Fórmula 1, né? Antigamente vinha só aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Se eu tivesse que escolher um lugar para ir, um brasileiro, vou sair do país pela primeira vez para ver Fórmula 1, para onde você mandaria ele? Austrália e Canadá. Austrália e Canadá. Ponto. Embora eu tenha assim uma paixão por uma cidade que eu fui muito apegado a ela, que é Heidelberg, uma cidade pequena na Alemanha, que era ao lado do autódromo de Hockenheim. E que é muito bonitinha, também é uma cidade universitária, ela é murada, né? É muito bonita também. Maravilhosa, tem um castelo murado. Isso. E tem assim, é uma cidade pequena. E tem o centro, que você tem uma rua que sai dela que chama Hauptstrasse, que quer dizer rua principal, Central, né? Mas é uma rua de pedestre. E é restaurante e bar dos dois lados. Que beleza, hein? É uma maravilha aquilo. Que delícia. Ótima dica, hein? Heidelberg, porque as pessoas não falam muito de Heidelberg e é uma passadinha... Estamos sem grande prêmio da Alemanha no momento. Verdade, mas vai né? voltar. Que é uma pena, né? É uma pena. Voltar. É questão comercial, mas vai voltar. Mas aconselho Melbourne e Montreal. Em tudo. Em tudo. O sistema de vida, a forma de viver, você andar na rua, a pé, sai para jantar a pé, milhares de restaurantes maravilhosos, né? A pé, eu estou falando, sai a pé, parece que eu estou em São Paulo, né? Por isso que me vem essa imagem. Mas é assim, e outra, as corridas são no clima ótimo. Bom, Melbourne é clima ótimo sempre, mas o Canadá é em junho, né? É o verão deles. É o verão deles, né? De todas as viagens que você fez, qual foi a mais simbólica para você? A gente já falou muito aqui do Emerson, da sua relação com ele. Tem a viagem mais simbólica para cobrir Fórmula 1? Obviamente essa primeira, né, em 1972, pelo significado, né? Por ter sido a primeira conquista de um brasileiro de um título mundial. Mas tem outras, sim, tem outras. Gente,
a gente fez amizade em todos os lugares. Por exemplo, no Japão, confesso para vocês que eu não gosto de Tóquio. Não, Não mim, gosta? Não, para mim é muito... É a primeira pessoa que vem a este estúdio, este podcast, que brincando. diz que não gosta de a Tóquio. primeira Nossa, pessoa. eu falo com a Mariana Becker, ela ama. Então, Eu menino. falo, nossa, é sombrio, sabe? É um peso que eu sinto lá, né? Mas eu adoro o Japão. Então, por exemplo, Nagoya é uma delícia, maravilhoso, e grande, cidade grande. Mas a gente ficava muito em Suzuka, né? Que é onde está o autódromo. E a gente fez muitas amizades com os Nisseis, né? Que são os brasileiros que vão trabalhar lá, geralmente na Honda, que a série da Honda é lá em Suzuka. Então, mas muitas amizades. Então, essas amizades influenciam quando você está indo num negócio assim, se tornar mais simpático ou não, né? Poxa, eu vou encontrar fulano, é muito legal isso. E no Japão era onde a gente tinha mais amigos. Lógico, em Mônaco, Portugal, né? Lisboa, nossa senhora, não pode esquecer de Lisboa. Não pode. Meu dá, né? Deus, Que lugar, né? que lugar. delícia. Que lugar. Trazendo um pouco para o Brasil, você que conhece o mundo inteiro acompanhando a Fórmula 1, o que o Brasil ainda precisa fazer para a Fórmula 1 no Brasil alavancar mais o turismo? Você já acha que a gente está no mesmo patamar de outros locais que têm grandes prêmios também? Acho que tá. A gente está? Acho que chegou. Obviamente, e por ser o grande prêmio em São Paulo e o brasileiro de todas as partes do país adorar Fórmula 1, então a maior parte é do turismo interno. Sim. Teve uma época, eu me lembro, não sei se já ainda no Rio ou em São Paulo, que assim, aquela coisa que você está indo para o autódromo, você vê os carros passando, você fica olhando placas de cidades. Cara, Belo Horizonte era tudo que eu via era de Belo Horizonte. Coincidência. Mas, enfim, de todas as partes do mundo. Eles esperam isso. Eu tenho amigos, eu amo Floripa, né? Praticamente morei lá, tive residências lá até um dia desse, né? E vou muito lá. Adoro, amo. Se é um lugar que eu amo, chama-se Florianópolis. E eu tenho amigos de lá que saíam, imagine, numa época... Imagine a estrada, vamos lá, mesmo nos anos 80, o complexo das rodovias não era o que é hoje. Eles saíam de Floripa, o pai, ele e o irmão, e iam para o Rio, não é São Paulo, para o Rio, acompanhar a Fórmula 1, que levava 2 dias para chegar e 2 dias para voltar. E ficavam lá 2 dias, digamos. Então, fizeram isso 10 vezes na vida ou mais. Né? Então a gente já está num nível legal, né? Está num nível legal. E internacionalmente, vale lembrar para vocês o seguinte: Interlagos, não São Paulo. Interlagos é um ícone para todos eles. É um ícone no nível quase do nível de Silverstone, do nível de Spa-Francorchamps. Verdade, quase no nível de Monza. Porque é Interlagos, é difícil, é bom pilotar, é técnico, sabe, exige bastante, e tem a imagem do Senna. Que é muito para forte, eles todos é muito importante. E aí, já que a gente falou de Interlagos, você que quer assistir um grande prêmio do Brasil e vai vir para Interlagos, aluga um carro. Não vem com seu carro não, aluga um carro, porque alugar um carro com quem mais entende no Brasil é super fácil e rápido. Com a Localiza você encontra o mundo ideal do compacto SUV com uma frota novinha bem perto de você. E ainda para ganhar mais tempo, você aluga o Localiza Fast Retirada Digital, você chega com o carro pelo celular, abre o carro, vai embora, não precisa nem passar no balcão, nada disso. Conte com a Localiza para explorar o Brasil de norte a sul, México, América Latina. A Localiza descomplica o aluguel, cuida de cada detalhe para que a sua próxima viagem seja inesquecível. Localiza para você chegar lá. Usei muito a Localiza nas minhas viagens da Stock Car. Olha aí. Muito. Viajando o Brasil, né? Então, Regi, conta um pouquinho, vamos falar de você, assim, desses últimos anos, né, para cá, porque houve a mudança, a Fórmula 1 foi para a Band e foram anos, eu imagino, também muito especiais para você até aqui, e falar um pouco de futuro, como é que você fica aí para o ano que vem? É muito fácil falar sobre isso, porque eu não guardo nenhuma, assim, vamos lá, profunda tristeza de não ter mais a Fórmula 1 eu fazendo na televisão. Por quê, Sheila? Porque eu fiz 53 anos na Fórmula 1, uma parte no Estadão e o resto televisão. Primeiro, estava na hora de eu parar. De eu parar, não, porque eu não vou parar com a Fórmula 1. Eu tenho meu canal de chamar Automotor,
para quem quiser ver, tem grandes produtos lá. Eu tenho a rádio, Band, eu faço palestras pelo Brasil inteiro e o assunto é Fórmula 1. Eu tenho um projeto bacana, já de conhecimento da Band, de um programa de entrevistas, um que eu fiz durante muito tempo no Sport TV, lá na Globo, de um programa de entrevistas na Band aberta. Né? Claro que os horários é a grade que vai me jogar lá para junto também, você vê, o Fernandinho tem aquele programa dele que é 1h30 da manhã. Ó quem assiste, ó. Eu assisto. Ele assiste. Essa semana ainda eu falei com ela, eu falei, não consigo, né, eu gente? gosto do programa, é bom de assistir, Eu é assisto. gostoso, eu assisto todo dia. Então. Super informativo, você vê Super tudo informativo. lá. Então, vai ser mais ou menos naquele horário ou depois dele. Mas tudo bem, quem gosta, Mas quem gosta vai assistir. vai estar lá para ver. Vai assistir. E existe tudo isso. Mas, voltando a 2021, eu saí da Globo em 2019 porque 41 anos de Globo, a Globo é bem exigente. É como você correr na Ferrari, jogar no Flamengo ou no Corinthians. Não tem moleza, né? Não tem moleza, é um negócio assim, e é rigoroso, e tem que ser. A minha escola foi super rigorosa, do Estadão e da Globo, super rigorosa. Eu não sei escrever um texto sem ler menos de 10, 15 vezes. Não vai pro ar. Entendeu? Escrevi um texto para você, esquece, meu amigo. Daqui pode ser até referência, tal, mas esquece, não vou ler esse texto. Né? Então, eu saí da Globo porque eu quis, fiz um acordo legal, me compensaram da forma que tinham que compensar. Eu aproveitei de um momento em que a Globo estava voltando, propondo a todo mundo que era PJ, voltando para a CLT. E eu não queria. Então eu perguntei, e se eu não quiser? Você sai e a gente faz um acordo aqui. Tá bom, foi o que eu fiz. E senti aliviado com aquilo, sabe? Quando eu saí, eu fiz primeira corrida que eu fiz assistindo da minha casa no sofá, deitado no sofá, eu fiz um post. Cara, o post desandou, mas era uma coisa assim, bateu todos os recordes daquele momento. Né? Que demais. E... Pô, teve cara que falou assim, dá uma olhada que sua televisão tá azulada. Enfim, eu vivi aquele ano nessas, incentivei o meu canal, gravei muita coisa. E aí a Band me chamou, eu tinha contrato com a Globo até o fim de 20. Né? Não cumpri esse contrato, quer dizer, me desliguei antes disso. E aí a Band me chamou para fazer Stock Car. Stock Car. Eu fui lá para fazer, inclusive, a última corrida do ano, de 2020. Definir o título, inclusive, da Stock Car. Trabalhei, fiz a transmissão do estúdio e tal, e pronto, entrei em férias. Quando eu estou em férias, para fazer Stock Car no ano seguinte e outras coisas, porque eu sempre gostei de fazer jornal, então eu brigava para fazer jornal da Band e graças a Deus, os editores agradeciam, né? E preparando para o ano seguinte. De repente me liga o Rodolfo Schneider, né? Nosso chefão, e o Denis Gavazzi, que é o nosso diretor de esportes, falou, vem aqui, porque pintou a chance da Band ter a Fórmula 1. Lá fui eu, sem muita esperança, né? Uma questão de competição de grana, então, sem muita esperança. Mas cheguei lá, inclusive o Johnny já estava com conhecimento que eu estava indo lá para conhecer isso, tudo. Aliás, o Johnny, trabalhar na Band é demais. Nunca trabalhei num lugar tão legal, tão gostoso, tão acolhedor. Eu não preciso ir lá todo dia e eu estaciono o carro lá, vou lá tomar café com um diretor, com outro, bato na porta do cara, o cara vem tomar um cafezinho. Isso nunca tive em lugar nenhum. Mas, enfim. E aí eu estava ali, teve essa história da Fórmula 1. Então, aí o Rodolfo me perguntou, você tem algum contato com a direção da Fórmula 1? Eu falei, puxa, Rodolfo, se fosse na época do Bernie Eccleston, já era Liberty. Se fosse na época do Bernie, eu ligava para ele ia fazer de tudo para a gente ter essa Fórmula 1, né? Mas o Bernie não manda mais. Agora é a Liberty, na mão de uns americanos, que já de uma época em que eu já não viajava, então eu não conhecia. Tinha um bigodudo chamado Chase Carey, que era o CEO da Liberty para a Fórmula 1. Eu nunca vi esse cara fora da televisão. Então, como é que eu vou ligar para ele? Como é que eu vou tentar, primeiro, ter o contato? Aí,
me lembrei que uma semana antes, esse Chase Carey tinha saído para um outro cargo e a Liberty tinha escolhido o Domenicali, Stefano Domenicali, que tinha sido chefe da Ferrari na minha época, na época do Rubinho, na época do Massa. E eu convivia semanalmente, eu almoçava com eles sexta, sábado e domingo, no autódromo, no motorhome deles. Eu, o Galvão, só nós éramos convidados. Eventualmente eles faziam um jantar para jornalistas e a gente ficava lá à noite no autódromo. Mas era nós no dia a dia. Então o Stefano, cara, virou assim meu irmão. O assessor de imprensa, Luca Colaiani, meu irmão até hoje, eu me correspondo com eles, né? Aí eu falei, puxa vida, o Stefano, será que ele já tomou conta da situação? Tudo? Pimba, mandei um e-mail para ser gentil, né, para ser delicado. Mandei um e-mail e falei, Stefano, soube disso, acontece isso, estava entre Band e SBT. Você adora o Brasil, você vem sempre, você está sempre aqui no Brasil, conhece muito, mas você não é obrigado a conhecer o perfil de cada emissora. O da Globo você conhece. Eu queria te dizer que o da Band é esse, dedicação total ao esporte, e mais isso, mais aquilo. Não tem a rede que a Globo tem e nem tem a rede que o SBT tem. Uhum. Só que ela é do esporte, o SBT é, assim, nem falei pessoalmente de Silvio Santos, né? Mas falei, ó, tem lá uma organização que se dedica ao esporte 1 ano e sai fora, ao jornalismo 1 ano e sai fora, né? Não citei o nome de ninguém. Falei, é isso. Ele falou, que bom. Aí falei assim, deixa aqui o meu celular. Pronto. Era 11 horas da noite em Londres quando esse e-mail chegou. Ele pegou o e-mail e me ligou. Na hora. Pimba. Olha só. Ô, Reginaldo, que bom falar com você e tal. Cara, você me avisou na hora certa. Amanhã cedo, puta, me arrepia até. Amanhã cedo tem uma reunião com os meus executivos para discutir isso. Amanhã cedo, 9 horas da manhã. Caramba, ai, meu tempo Deus. certinho. Aí começou, né? E foi lá e pimba. Band. E deu certo. E ficou 5 anos nessa. Maravilhoso. Você pergunta para o brasileiro, vamos lá, voltou para a Globo. Uma questão de, enfim, comercial, contratual, né? comercial e tudo. E a Globo, ela fala até com razão, que é a casa da Fórmula 1, que foi lá que começou. Foi a primeira emissora a transmitir, se bem que na época não era exclusividade, tinha Tupi, tinha Gazeta às vezes. Então, mas é a Globo, e foi lá que eu fiz a minha carreira. Claro. Devo muito a ela e ela deve muito a mim também. Acho que é uma relação igual, de troca. para igual. É isso aí. E então foi para a Globo. O que aconteceu? Onde que eu estava? Do ano passado para cá, porque agora... do ano passado pra cá, desse ano para desse ano frente, agora, né? Porque pra frente, voltar pra... Aí saiu, vai para a Band, vai para a Globo. Para mim, vou dar um recadinho agora. Para mim, eu acabei de falar isso no Flow, acho que anteontem. Para mim, não faz grande diferença. Pelos 53 anos vividos lá, e assim, adoro, amo a Fórmula 1, vou gostar sempre e vou estar ligado sempre nesses canais que eu citei aqui. Mas na televisão, transmitir ao vivo pela televisão, chega. Assim, você imagina que o cansaço mental que isso me causou? Assim, imagina, um prazer maravilhoso, claro. Tudo que eu gosto de fazer. Mas estava na hora de eu me dar esse tempo, assim, para minha família, para meus amigos, para o meu lazer. Ponto. Isso é um lado, meu. Dos outros, lamento pelos companheiros que poderiam transmitir e tudo, mas o que eu queria dizer mesmo é o seguinte, eu não sei a transmissão que vai ser feita na Globo. Tomara que seja muito melhor do que as últimas que a gente fez lá, em que começava na largada e terminava não na bandeirada, porque é obrigado a mostrar o pódio, ponto. Né? Não tinha um contexto maior. Né? Mas enfim, imagina, a gente está falando de grade da Globo. Né? Imagine aquilo, o quanto custa cada segundo lá. Né? Tomara que a transmissão seja diferente dessa vez. Até agora, que a gente sabe, são 15 corridas ao vivo na Globo e depois o resto no Sport TV,
que tem sua força. Classificação não vai ao vivo na aberta. Imagine, treinos livres, muito menos. Mas o treinos livres nosso também da Band é no Band Esportes. Uhum. E eu, imagine, hoje em dia, a transmissão tem coisas que não existiam antes, que são, nossa, extremamente necessárias para o apaixonado da Fórmula 1. A entrevista dos pilotos após a classificação e após a corrida, os três falando. E mais, antes do pódio, aquela salinha em que eles vão, né, uma salinha assim, vão tomar colada, água, descansar, né? tomar água, descansar. E aquele bate-papo entre eles... Aqui não tem preço, não né? tem preço, não tem preço. A televisão mostrando uma corrida que eles não viram, né? Que eles correram nela, Estão vendo mas não cenas viram. pela primeira vez ali na hora, né? Aquilo não tem preço. E tem uma coisa muito legal, tem uma geração de novos apaixonados Sim, por Fórmula 1, de muitas mulheres apaixonadas por Fórmula Vou te 1 e falar uma muito coisa. jovens, né? Vou te falar uma coisa. Claro que a Netflix tem grande influência nisso, mas a Band teve, sem dúvida nenhuma. Você pode perguntar para qualquer brasileiro, a Band criou uma transmissão inovadora. Eu tenho vários amigos que não viam mais, que voltaram a ver, e os filhos deles, de 5, 6 anos, começaram a ver. E as mulheres, como você está dizendo, aumentou demais mesmo. Muito, uma então a audiência Band tem um feminina grande importante. mérito nisso. E a felicidade da Netflix em criar aquela série em que você mostra, não a Fórmula 1 do ganhador, A corrida para viver, a Fórmula 1 para viver, né? Que eles mostram, é muito boa. Drive to Survive. Mas mostra tudo, mostra a equipe última colocada, mostra como é a convivência O dia a dentro dia, da equipe, né? o dia a dia, que é aquilo que eu vivi. Todo apaixonado tem o direito de ver aquilo. E dirão, a Band tem muito mérito nisso. Regi, quando você fala assim, 53 anos depois, chega de comentar uma transmissão em TV e tal, deixa respirar, cuidar das minhas coisas, da minha vida e tal. Tem a ver também, se teve uma questão de saúde no ano passado. Sim. Tem a ver também com isso, com cuidar mais, se preservar mais, cuidar mais da sua saúde? Tem porque eu tive outras questões, assim, tipo, eu tive uma cirurgia no coração, mas voltou bala 100%, não me alterou nada. E minha família falou, tá bom, você está num ritmo louco, mas você está aí aguentando bem. Só que no ano passado, final do ano passado, eu tive uma coisa mais séria que eu tenho, né? Que é um negócio incurável, mas que milagrosamente eu venho dominando. Que é chama-se síndrome do córtico basal. Né? Vamos dizer assim, os primeiros sintomas levam ao Parkinson, quer dizer, levam à indicação de um Parkinson. Né? Eu estou muito bem assistido, meu principal neuro, eu tenho outros, mas o principal, que é o Fernando Freu, de cara ele me falou só, não é Parkinson, né? Tá. Mas é isso, e claro que é grave. Claro que é grave, porque você vai perdendo equilíbrio. Eu passei um momento em que eu andava sempre apoiado em alguém, cheguei a usar bengala, lógico, e nas transmissões, a fala às vezes não saía, as palavras eu embaralhava, cheguei a falar palavras que eu não queria falar. Caramba. E a memória acabou. Então, uma coisa assim, eu fiz um post recentemente, eu dei uma entrevista para o UOL e eles postaram eu dizendo que eu vou ser eternamente agradecido à Band. A Band segurou uma fase minha que, difícil, sabe, né? Por querer segurar, por ser eu, e por dedicação, por gostar um do outro. Eu agradeço muito isso. Então, era esse negócio. Então, eu tenho, só que num outro nível. Claro. Né? Ando sozinho, não estou dirigindo ainda, mas já de vez em quando eu já dirijo, né? Posso dirigir, mas eu tenho hoje um amigo que, entre outras coisas, ele é um secretário que cuida de várias coisas minhas, que dirige para mim. Então, assim, eu estou me poupando muito. E aí sim, aí a família entrou pesado, entrou com o pé no peito. Ó, você tem que reduzir, você tem que reduzir. Pergunta se eu reduzi.
Não consigo, não consigo. Tá na hora de assistir a Mas vou Fórmula 1. reduzir. Assistir a Fórmula 1 como torcedor. Ai, vamos para o nosso bate-volta? Vamos, bate-volta. Puxa vida, a Fórmula 1 não pode ter bate, né? Não. Não é É bom, um nome, né, é um nome bate? ruim pra É um Fórmula nome 1, bate e ruim, volta, né? Vamos acelerar, então, porque Não, hoje em dia as agora- proteções são boas, se bate e volta, Isso. tá na Então, bola. fechou. Nosso bate-volta, perguntas curtas, respostas curtas. Nem sempre a Curtas. gente consegue. Tá. Nem sempre a Não gente precisa, consegue. não. Vamos ver qual é a volta mais rápida. Pronto. Vai lá. O grande prêmio mais emocionante que você já cobriu. Meu Deus. Grande prêmio 2021, Brasil, Hamilton vencendo, assim, virando o campeonato a favor dele, um campeonato perdido. Posso fazer uma pergunta do Hamilton? Aham. Como é que é o Hamilton? Ele é mesmo esse cara que parece ser na televisão? Meu Deus. É, É um ser humano, É. um ser humano. É um negócio incrível. Você vê, eu não convivi com o Hamilton na pista, não sei no ano que ele começou, Aham. lá, que é mais assim, mas Pequeno. ele era um piloto iniciante. Depois eu parei de viajar, já pela Aham. Globo. Então ele é um piloto dessa década, dessa época. Só que quando eu estava na Mercedes, a Petronas me proporcionava meia hora exclusiva com ele, aqui no tá Brasil. E esse ano, por exemplo, a Shell já me proporcionou. Ele está na Ferrari, já me proporcionou olha que legal. meia hora com ele. Né? Eu vou fazer, a Petronas é minha parceiraça, eu vou fazer também o George Russell separado. Aham. Então, ele me conhece dessas entrevistas. Imagine o carinho que esse cara criou por mim, assim, já no segundo ano que eu fui entrevistado. Ele tem cara de ser um cara gente boa pra Nossa, caramba, nossa. conversar, né? Ele é aquilo, ele pensa nos outros, ele pensa nas causas menores, as causas que têm que ser defendidas. Que legal. Você sabe que esses dias eu perguntei para o Gabriel Bortoleto, né? É. Imagina, é meu sobrinho, falando para ele a relação dele com os outros pilotos. Ele é assim, ele é irmão do Verstappen, o Verstappen adotou ele, graças a Deus. É um cara Graças a Deus. adotou. E eu perguntei sobre vários, e perguntei sobre o Hamilton. Ele falou, Regi, o Hamilton é muito reservado, é um cara na dele e tudo, mas o carinho com que ele vem perguntar para mim sobre a minha carreira, sobre o que eu estou sentindo, esse é o Hamilton. Que Esse é o bacana. Hamilton. O melhor destino para quem ama automobilismo. Já falou, né? É. Falou. Melbourne. Melbourne e Montreal. E Montreal. Uma viagem que te marcou. Uma viagem especial. Teve uma viagem em 1900, não pode ser curta. Não Vamos pode ser nessa. curta, mas vamos apressar. Vamos lá. Em 1990, foi quando o Senna resolveu não falar comigo, né, no Grande Prêmio do Japão, e eu fui para o Japão sem saber disso. Só que quando eu entrei no voo, tinha outros jornalistas brasileiros, e um deles soltou assim, mas você não sabe, ele não vai falar com você. Eu falei, não é possível, cara. O cara é profissional, ele não é comigo que ele está falando, é com o Com o torcedor. Brasil, né? Chegou lá, dito e feito. Ele não falou comigo, tanto que, graças ao aviso desse jornalista, eu pedi para o câmera, que era um japonês, emprestado, né, da Fuji TV, e eu falei para ele, ó, deixa essa câmera ligada e vamos lá. E, de fato, tem tudo isso gravado. Não, com você eu não falo. Eu falei, não é comigo, é com o torcedor brasileiro. Ele falou, não, mas através de você não. E aí gerou toda uma história que está aí no primeiro capítulo do livro, que depois foi solucionada, graças a Deus. Então essa viagem foi marcante. Marcante. E essa relação voltou, Regi? Voltou. Nunca voltou Como como, antes, né? era, porque voltou em 92 e ele morreu em 94. Hoje, certamente, seria meu grande amigo, porque a gente é muito parecido. O Galvão, que não se dá com o Piquet, ele dizia assim, gozado, você é igual o Senna, os dois cabeças ruins. Ele chamava de cabeças ruins, que é cara que pensa muito. E eu e o Piquet são dois porra loucos. E a gente não se dá. Uma lembrança inesquecível das transmissões. Ah, puxa vida. Você sabe que eu diria assim, claro, eu sou muito cristão. Isso, eu acho que tudo tem essa influência e eu sei que eu tenho essa proteção sempre, mas tenho essa proteção porque em momentos assim que eu não sei explicar, por exemplo, na minha recuperação da doença, eu não sei explicar, isso vem durante uma transmissão. Fora isso, obviamente, o foco, aquela coisa toda. Quantas corridas começa assim na segunda, terceira volta, eu falo assim, puxa, esse cara provavelmente vai ganhar essa corrida. E o cara ganha.
Teve uma corrida em Silverstone, que era, eu falei assim, essa corrida tem 2 donos, ou é o Rubinho ou é o Hackney. Imagine, estava todo mundo na frente deles. E o Rubinho ganhou. No dia seguinte, na semana seguinte, eu sou padrinho de casamento do Larry Passos, então sou muito amigo do Guga. Então eu fui assistir um treino do Guga lá em Camboriú. E eu entrei na quadra, ele estava treinando, ele parou de treinar, ele falou assim, pô, não vou ver mais Fórmula 1, você fala quem vai ganhar na primeira volta, né? Então essas coisas aconteceram muito comigo, eu guardo muito isso com muita gratidão. Um destino que surpreendeu. Destino, país, cidade? Um país, uma cidade para onde você foi cobrir Fórmula 1 e que foi surpreendente. Cara, Tailândia. Não. Oh, meu Deus. Não, Tailândia, desculpe. Não, Tailândia não. Querendo falar de China. A corrida era em... Oh, meu Deus. Fugiu agora, mas enfim. Grande prêmio na China? A gente fala já, a gente vê já. Grande prêmio da China. A gente vê já, nossa. Enfim, o que eu conhecia da China, enquanto você vê, Sheila, o que eu conhecia da China era através de, por exemplo, o Pedro Bassan, que foi repórter lá, vivendo lá durante muito tempo. Ele dizia assim, na precariedade, né? Da sujeira. Mas não foi em Xangai mesmo? Xangai. Eu estava falando Tailândia, querendo falar Xangai. E da precariedade, mas isso ele está falando de Pequim e do interior. E aí eu tinha essa imagem. Eu cheguei em Xangai, meu Deus do céu, e eu fui para Xangai saindo de Hong Kong, que é aquela maravilha. Xangai é igual. Olha só. Igual. Hong Kong insuperável, né? Aquela vista. Tá? E outra, eu fiquei num hotel que dava de frente para aquele braço de mar e aqueles prédios todos, e que tinha uma janela imensa. Então eu dormia vendo aquilo. E minha mulher estava comigo nessa viagem. Melhor, né? Mas Xangai é surpresa. O país mais apaixonado pela Fórmula 1? Itália. Um lugar que ainda você sonha conhecer? Essa pensada aí é de quem já conhece tudo. Conhece o mundo inteiro. Se tiver. Tem, mas... É difícil, né? Viajar o mundo inteiro. O piloto que você mais gostou de ver correndo? Um só? Não, pode ser mais. Senna, Hamilton, Piquet, Schumacher. Schumacher é demais, né? A melhor lembrança de viagem que você tem? Melhor lembrança de viagem. Meu Deus. Cara... É que me veio, tem várias, mas me veio uma agora, que é Mônaco também. Em 2013, a Fórmula 1 era ainda o Bernie Eccleston, instituiu uma medalha de prata muito bonita para quem tivesse mais de 500 grandes prêmios no local. E eu fui um dos caras que ganhou. Olha só. Na época eu tinha 513, 2013. E no local, daí para diante eu não fiz todas no local, mas vai chegar a 700 e tanto, sei lá. Mas em 2013 eu ganhei essa medalha, assinada pelo Bernie Eccleston, pela FIA. Muito especial. Que demais. Uma transmissão que você gostaria de ter feito? Se teve algum, 53 anos é muita transmissão. Fez, né? Pelo menos na Fórmula 1. Aquela em que ele estava no sofá. Não. Aquela eu estava curtindo o sofá. É bom, né? Não lembro. Fez muita já, né? O povo mais acolhedor nessas suas andanças aí com Fórmula 1 pelo mundo? O italiano é muito acolhedor. Mas tem outros. Longe de ser o francês. O italiano é bem acolhedor. O italiano mesmo. Mas não é unanimidade, não. O australiano é. O australiano é super acolhedor. Super acolhedor. Unanimidade. De bem com a vida total. O italiano tem gente que acha que é meio grosseiro, né? Poxa. Aqueles que vivem perto da França, sentem o cheiro da França. O francês herdou um pouquinho. Um circuito que vale a viagem todo ano. Eu não vou repetir Melbourne de novo. E Montreal. Mas circuito é Silverstone, é na Inglaterra. Boa. É o berço, é onde foi feita a primeira corrida da história, né? Em 1950. Um item indispensável na sua bagagem. Tem alguma coisa que não pode faltar na sua bagagem, na sua viagem? Tem.
Fala várias coisas. Né? São várias coisas. Né? Eu estudo muito, né? E eu estudo e imprimo as coisas. Isso em qualquer corrida, mesmo aqui. Tem corrida esse fim de semana, eu já vou voltar correndo para casa e estudar, e já estudei até agora. São essas coisas. Um ou outro remédio, sabe? Um ou outro daqueles que se sente o negócio na hora, Precisa, ele Precisa não vai, ter a mão. não vai comprar no exterior sem receita. Tá bom, é isso. Tá ótimo. Você sabe que mesmo quando você viaja no verão, assim, você tem que levar um casaco que tenha capuz, né? Isso é essencial. Claro, ainda Importante. mais circuitos afora onde venta pra Silverstone, caramba de Silverstone, repente. Então... trilha sonora que não pode faltar nas suas viagens. Rock and roll. Rock and roll. Que isso. ótimo. E viajar para cobrir Fórmula 1 é? Espetacular. Não tem outra palavra. Espetacular. Espetacular é você, Reginaldo Leme, o nosso convidado aqui no Conexão Obrigado, Viagem. querido. Super obrigada, viu? Obrigado, eu Regi. agradeço muito. Foi legal falar disso. Que Uma delícia. aula. Podíamos ficar aqui mais 1 hora, Opa, 2 horas, podia. tranquilamente, Pode porque não voltar de falta novo história. depois, né? Voltaremos. Pode voltaremos. voltar Vamos fazer tranquilamente. Conexão Viagem Velocidade, a gente faz um episódio por mês. Pronto. Pô, tem Vai ter assunto. história para tudo isso, né? E tem presente? E tem presente, Tem é claro, para o presente. nosso convidado. Por quê? Porque Conexão Viagem tem a parceria com o Simbora Store. E, aliás, ó, um beijo para vocês, gente. Eu sou apaixonada, eu já falei, pelo meu case de passaporte, tá vendo? E tem os pins aqui que a gente personaliza. Enfim, Conexão Viagem tem o apoio da Simbora Store, marca brasileira, apaixonada por transformar cada viagem numa lembrança absolutamente única. Eles criam aqui os acessórios de viagem personalizados, tem os cases de passaporte, tem carteira de viagem, tem bag de bagagem também, todos com os pins colecionáveis que representam os destinos, hobbies, momentos da vida, enfim, aquele detalhe que deixa a experiência ainda mais especial e com a sua cara. Para a nossa comunidade, a Simbora preparou um presente exclusivo, 10% de desconto em todo o site, usando o cupom Conexão Viagem. Não esqueça de usar o cupom Conexão Viagem. Então já sabe, vai viajar? Simbora! Acesse lá o site simborastore.com.br e comece a carimbar as suas memórias e a gentileza da Esse aqui- Simbora para o nosso convidado. Muito obrigado, muito obrigado. São muito bonitinhas, são muito lindas, protegem direitinho. Se ele fosse por um PIN pro lugar que ele foi e voltar, precisava umas 20, Não, mas 30 era cartões. Quantos isso que eu ia falar. passaportes você tem? Ixi, Maria. Nossa. Deve ser Imagina. muitos, E, né? Simbora. e eles esgotavam não por tempo, mas olha que bacana. Olha como fica bonito, e né? personalizado. Então, é tudo personalizado. Puxa. Fica muito bonito, né, legal, gente? Muito, Muito legal. bonito, fica muito Personalizado. É aqui, ó. isso. É isso aí. Muito bem, Regi. Você- Demais te receber, viu? Você falou em PIN, né? Você sabe que tinha um negócio nas Copas do Mundo, assim, que é troca de PINs entre os repórteres de uma emissora e de outra. Isso era uma coisa, imagine isso. Imagina, o você que eu tinha tenho coisa. fora o que eu já perdi. Eu queria também dar um presente para Poxa. vocês. Ah, vida. que Queria maravilha! deixar como Queremos. presente esse meu livro que eu escrevi, que ele conta a minha trajetória, né, desses 53 anos, muito além do grid. E é muito interessante dele é o seguinte: não é obrigatoriamente para quem gosta de Fórmula 1, mas para quem gosta de uma aventura, de uma Que pessoa demais. que sai para correr o mundo aí atrás de uma Fórmula 1, mas viver fora da Fórmula 1 também, tá? Que Depois eu vou assinar esse para saboroso. você depois e assinar esse para você. E aí, Regi, tem uma coisa que é muito legal, né? Os seus textos são incríveis. E isso fica Eu gosto. evidente, isso fica muito evidente para quem te acompanha nas outras plataformas, em TV, em rádio. É muito perceptível a sua preocupação com o seu texto, Nossa. em como você escreve bem. Nossa. Porque às vezes, quando você vai para TV, para rádio, como a gente improvisa muito, às vezes a gente não fala exatamente, não escolhe as melhores palavras, Sim, né? sim. É muito do improviso. Sim. Mas no seu caso, fica muito evidente como você é um cara assim das letras e os seus textos são Sou. incríveis, então tenho certeza que eu vou amar. Eu tenho muito orgulho disso. Eu escrevo bem e não foi à toa. Foi pelas escolas rigorosas do Estadão e da Globo e da Band e da busca. Eu te falei, esse livro aí, eu escrevi e reescrevi 15 vezes. Caramba. E tem mais, eu ia reescrever mais vezes se não fosse a minha filha falar assim, olha, Chega. não vai sair esse livro. Ai, bom demais. Obrigada, viu? Obrigado, Amei o obrigado, presente. gente, obrigado.
Regi, ô, Posato. por mas- favor, traga. Gostou, né? Não, obrigado, Sheila. Obrigado, Regi. Agradecer a Clover também, que nos veste com as camisetas temáticas de Verdade. turismo. Acessa lá a lojaclover.com.br. Tem o cupom Conexão Viagem, te dá 15% de desconto em qualquer compra que você fizer. Agradecer também o estúdio Crosshost aqui na Vila Mariana, Joaquim Távora, que nos recebe tão bem também. E até o próximo Conexão Viagem. Até o próximo, gente. Marcela Coimbra é a nossa direção. Sem ela também esse videocast não seria possível. Pessoal da Clover, ó, tô cloverizada hoje. Gente, obrigada pela audiência, obrigada pela companhia. Até o próximo Conexão Viagem. Tchau. Tchau, tchau.